Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo em nosso canal aqui na Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo, quero retomar aquilo que paralisamos na semana passada, na Semana Santa. Vamos retomar os nossos estudos nas Confissões Luteranas para hoje. Hoje é o nosso episódio número 20, em que nós vamos refletir sobre os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da Apologia à Confissão de Augsburgo. Vamos então iniciar pelo artigo 16 sobre a ordem política. Temos basicamente dois destaques. O primeiro, no texto nós lemos assim: os adversários aceitam sem objeção o artigo 16 da Confissão de Augsburgo, no qual confessamos que é lícito ao cristão exercer ofício civil, julgar segundo a legislação imperial ou de acordo com outras leis em vigor, impor penas severas de acordo com o direito, travar guerras justas, dedicar-se a atividades militares, fazer contratos legais, ter propriedade, fazer juramento quando exigido por magistrado, casar-se. Esse aqui é um artigo que faz uma distinção muito importante a respeito do que nós devemos seguir. E se ordens civis são ordens que os cristãos devem seguir. Existem muitas denominações e confissões de fé que vão dizer que um cristão não pode, por exemplo, servir às forças armadas, não pode ir à guerra, que não deveriam existir punições severas a criminosos. Nós não compactuamos com tais preceitos, porque, na realidade, seguir as leis civis é seguir a Deus. Foi Deus quem instituiu autoridades. As leis existem, pois elas protegem as pessoas. Guerras não são desejadas por ninguém, mas muitas vezes é necessário pegar em armas para defender a sua nação, defender a sua família, defender o seu território. Isso é bem polêmico, porque hoje nós estamos vivenciando um debate meio acéfalo, onde pessoas que se dizem de direita e pessoas que se dizem de esquerda querem pontuar demais determinados aspectos da vida humana e querem se diferenciar um grupo do outro, quando na realidade muitas coisas se tocam, quando na realidade direita e esquerda antes é muito mais um discurso do que exatamente um padrão. Mas isto é bem necessário. Como que nós vamos combater criminosos sem armas? É muito difícil. Nós precisamos da força policial, nós precisamos de polícia. Há quem advogue pela inexistência da polícia, que a polícia não serve para nada. Existem até músicas nesse sentido. Ora, mas todas as vezes em que as poucas vezes que a polícia entrou em greve em alguns estados, porque isso é inconstitucional, não é permitido por lei, o que aconteceu nesses estados? Portanto, direito à propriedade, direito a fazer juramento, direito a casar-se, fazer juramento quando exigido por um magistrado, tudo isso é lícito ao cristão, porque está no reino da mão esquerda, certo? O reino, aí vem a doutrina dos dois reinos. O reino da mão direita é de Deus, o reino da mão esquerda também é de Deus. Mas em um lado nós temos a igreja e do outro lado nós temos a ordem civil. E na ordem civil Deus delegou às autoridades humanas estabelecerem leis
que dessem um norte para a vivência, para a vida humana. O segundo destaque diz assim: o Evangelho não institui novas leis de organização civil, mas ordena que cumpramos as leis atuais, quer tenham sido estabelecidas por gentios, quer por outros, e que nessa obediência exerçamos o amor. Quer dizer, nem importa se quem estabeleceu as leis é alguém temente a Deus, e nós devemos seguir essas leis, a não ser, claro, que estas leis elas destoem completamente da vontade divina. E aí você já sabe qual será o nosso caminho. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. E mesmo em meio às leis civis, vejam o que é destacado aqui na apologia: que possamos exercer o amor. Terceiro e último destaque neste artigo, nós lemos assim: pois a Escritura não ordena que as coisas sejam comuns, mas quando a lei do Decálogo diz não furte, ela distingue o direito de propriedade e ordena que cada um tenha o que é seu. E nós poderíamos pontuar cada aspecto daqueles que foram falados antes desse sentido. Porque há religiosos, há denominações, e especialmente na época de Lutero, os anabatistas, que vão dizer que o direito à propriedade não deveria existir. Mas como assim? Se lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, foi estabelecido o mandamento não furtarás, não furte. E isso distingue o direito de propriedade e ordena que cada um tenha a sua propriedade. A Bíblia nunca disse que tudo deve ser comum a todos. A Bíblia sempre defendeu o direito à propriedade. E talvez você pense, mas o direito à propriedade, ele muitas vezes causa diferenças. Existem ricos e pobres por conta disso. Sim, mas a Bíblia também nunca disse que não devem existir pobres. O problema é que muitas vezes há pessoas que querem demais para si mesmo e para que possam ter mais propriedades e mais dinheiro, elas acabam cometendo crimes, elas acabam se corrompendo, e isso a Bíblia jamais vai defender. Agora, alguém que trabalha, alguém que empreende, alguém que tem condições, isso em si não é um crime, isso em si não leva alguém a estar contrário à vontade de Deus, correto? Eu li uma notícia recentemente, e aqui nós podemos até trazer um pouco este assunto para os dias atuais, que é a nossa proposta com estes vídeos, de que em Londres, devido à alta taxação de grandes fortunas, muitos milionários estão saindo daquela cidade. E o que está acontecendo? Está ficando bom para aqueles que têm menos recursos? Não, porque milionários acabam muitas vezes gerando empregos. A saída de milionários não é bem-vinda em nenhuma nação. Portanto, nós precisamos tomar uma certa cautela, um certo cuidado em acharmos que o problema do mundo é as pessoas com muitos recursos. Não é exatamente esse o caminho, né? Você sabe que existe uma ideologia política que vai por essa seara e na realidade, um equívoco também teológico, porque nós sabemos que o problema do mundo é o ser humano e por conta do pecado, obviamente. Não é ter mais ou ter menos, né? Existe dignidade em quem tem menos, existe dignidade em quem tem mais, desde que, para que essas pessoas tenham essa sua condição social, não sejam cometidas coisas que desagradam a Deus, correto? Vamos então para o próximo artigo, o artigo de número 17, que tem um único destaque sobre a volta de Cristo para o juízo.
Os adversários aceitam sem objeção o artigo 17 da Confissão de Augsburgo, no qual confessamos que Cristo aparecerá na consumação do mundo, ressuscitará todos os mortos e dará aos piedosos a vida eterna e alegrias eternas. Mas os ímpios serão condenados, para que sejam atormentados sem fim com o diabo. Este artigo não há objeção na confutação, a Confissão de Augsburgo. Temos este único destaque, não temos grandes destaques aqui, não temos muitas explicações a fazer. Basicamente, Cristo retornará para julgar vivos e mortos. Próximo artigo, o artigo 18, fala sobre o livre-arbítrio. E aqui sim, nós temos mais destaques, 3 destaques. O primeiro diz: os adversários aceitam o artigo 18 da Confissão de Augsburgo sobre o livre-arbítrio, se bem que acrescentam alguns testemunhos pouco apropriados à questão. Então, é interessante como Melanchthon trabalha este artigo na apologia da Confissão de Augsburgo. Por quê? Porque os adversários, aqueles que fizeram a confutação, eles até dizem que concordam com o que está redigido na Confissão de Augsburgo, mas aquilo que eles escrevem não se coaduna com aquilo que eles dizem, entenderam? Por isso, vamos ao próximo destaque e vamos entender melhor como isso está disposto. Embora concedamos ao livre-arbítrio a liberdade e a faculdade de produzir as obras exteriores da lei, não lhe atribuímos estas coisas espirituais. Verdadeiramente temer a Deus, verdadeiramente crer nele, verdadeiramente afirmar e pensar que Deus nos considera, ouve, perdoa, etc. Estas são as verdadeiras obras da primeira tábua, que o coração não pode produzir sem o Espírito Santo. E aqui nós temos uma diferença entre a doutrina católica romana e a doutrina luterana. A doutrina do livre-arbítrio se divide em 2 partes. A primeira parte é o livre-arbítrio, digamos assim, em coisas do cotidiano. Eu posso decidir se eu vou pegar essa caneta e eu pego ela. Eu posso decidir se eu vou jogá-la, se eu vou escrever em algum lugar, ou se eu simplesmente vou colocar ela de volta aqui onde ela estava. Aqui faz parte do meu livre-arbítrio. A todo momento eu estou fazendo escolhas, mas no campo espiritual não é assim. E eu sempre trago esse exemplo porque esse exemplo nos ajuda muito. Se eu decidir hoje que eu não cometerei pecado nenhum hoje, eu sou capaz de fazer isso? Você já sabe a resposta. Não. Onde eu tenho livre-arbítrio pleno, integral? Se eu não sou capaz de não pecar. E aí nós observamos que espiritualmente falando, nós não temos livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de não pecar quando Deus nos concede tal capacidade pela fé em Jesus. Mas ainda assim, é uma capacidade que tem certas limitações, porque nós estamos militando sempre. A nossa velha natureza está sempre militando contra a nova natureza. Terceiro e último destaque neste artigo: essa distribuição não foi inventada por nós, mas é ensinada pela Escritura de maneira cristalina. E também Agostinho trata dela, do quê? Mas ela foi suprimida criminosamente por quem sonhou que as pessoas podem obedecer à lei de Deus sem o Espírito Santo e que este foi dado para que fosse acrescida a consideração dos méritos. E aqui há mais uma importante distinção. Qual é a função do Espírito Santo? E você talvez esteja pensando, o Espírito Santo tem a função de conceder a fé, manter a fé, certo? Certo. Mas não apenas isso. O Espírito Santo também me auxilia a dizer não ao pecado, a não sucumbir diante de todas as tentações. E aqui os adversários, os autores da confutação, vão dizer que o Espírito Santo tem a função
de considerar os méritos das obras humanas. Não faz sentido. A Bíblia não diz isso. E eles estão muito distantes daquilo que a Bíblia exatamente advoga. Dando continuidade, vamos agora ao artigo 19 sobre a causa do pecado. É mais um artigo sem polêmica, apenas um destaque, onde nós lemos: os adversários aceitam o artigo 19 da Confissão de Augsburgo, no qual confessamos que, embora um só Deus tenha feito sozinho toda a natureza e conserve tudo aquilo que existe, a causa do pecado é a vontade presente no diabo e nos seres humanos, a qual se desvia de Deus, segundo o dito de Cristo a respeito do diabo, quando ele profere a mentira, fala daquilo que lhe é próprio. Sem polêmicas neste artigo, vamos então para o próximo, que já é o penúltimo artigo, onde nós temos 3 destaques sobre as boas obras. E aí você já pode imaginar que nesse artigo não há consenso entre católicos romanos e luteranos. Não há consenso entre a Confutação e a Confissão de Augsburgo, porque as boas obras estavam, dentre outras coisas, no centro da discussão e das distinções. Vamos ao primeiro destaque. Em relação ao artigo 20º da Confissão de Augsburgo, dizem claramente que rejeitam e desaprovam nossa afirmação, segundo a qual as pessoas não merecem o perdão dos pecados com boas obras. Aqui, os arquitetos da Confutação mostram abertamente o espírito pelo qual são movidos, pois não há coisa mais assegurada na Igreja do que esta: o perdão dos pecados é alcançado gratuitamente por causa de Cristo, e eles afirmavam o contrário, que o perdão dos pecados era alcançado também por causa de Cristo, mas especialmente por boas obras. E não, obviamente, nem Melanchthon, nem os reformadores luteranos, nem nós que estamos aqui no século XXI vamos concordar com tal afirmação. Não há como obter perdão dos pecados por meio de boas obras, nem uma parte, nem 0,1%. 100% é graças à obra de Cristo. Segundo destaque, não se deve tolerar, portanto, a blasfêmia que atribui a honra de Cristo a nossas obras. Esses teólogos já não têm mais vergonha de nada quando ousam introduzir semelhante opinião na igreja. Ora, toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada está respaldada pela obra de Cristo e não por obras humanas. Terceiro e último destaque aqui, nós lemos: foram condenados os pelagianos que argumentavam que a graça é dada por causa das nossas obras. Entendemos que as boas obras são consequência necessária da fé. Paulo diz que não abolimos a lei, mas a confirmamos, porque quando recebemos o Espírito Santo pela fé, o cumprimento da lei é consequência necessária, pois daí advém de imediato o amor, a paciência, a castidade e outros frutos do Espírito. Quer dizer, as boas obras têm o seu lugar, as boas obras são necessárias, mas não é por meio das boas obras que obtemos perdão de pecados. As boas obras são consequências da nossa fé. As boas obras estão no campo da santificação e não da justificação. Isso tudo nós já vimos, mas é sempre importante ressaltarmos e reafirmarmos. Por último, vamos ao nosso último artigo, este aqui que demanda um pouco mais de cuidado e mais destaques iremos pontuar, o artigo 21, que fala sobre a invocação dos santos. É um artigo mais extenso, apesar de não ser tão polêmico assim para nós hoje, né? Nós já falamos várias vezes de que os santos, eles precisam ser respeitados. Eles podem até ser lembrados, mas nunca venerados e jamais adorados, e muito menos invocados. Nós lemos o primeiro destaque da seguinte forma: eles simplesmente condenam o artigo 21 da Confissão de Augsburgo por não exigirmos a invocação dos santos. Em nenhum outro tópico fazem uso tão abundante da retórica. Por isso a resposta é necessária ser maior, né? Contudo, nada provam além disto: que os santos devem ser honrados, que os santos vivos oram por outros, como se por causa disso, de fato, fosse necessária a invocação dos santos falecidos.
E aqui é muito interessante esta distinção, santos vivos e santos falecidos. Do que Melanchthon está falando? Todos aqueles que creem em Cristo são santos. Se você crê em Cristo, você é santo. Eu creio em Cristo, eu sou santo. Nós não precisamos invocar outros santos que já morreram, que eram santos porque creram em Cristo, para obtermos algo aqui. Nós mesmos podemos falar diretamente a Cristo e Ele irá nos ouvir. Segundo destaque, nossa confissão aprova honrarias para os santos, sendo que aqui se deve aprovar a tríplice honraria. A primeira é a ação de graças. Depois ele vai trazer outras duas que eu não destaquei, mas essa é interessante. Devemos dar graças a Deus por nos ter mostrado exemplos de misericórdia, por ter indicado que quer salvar a humanidade, por ter dado mestres ou outros dons à igreja. Quer dizer, podemos agradecer pela vida de homens, de mulheres que nos precederam e que são exemplos de fé. Além disso, também concedemos que os anjos oram por nós, pois há o testemunho de Zacarias no capítulo 1, versículo 12, onde o anjo ora: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Isto existe, podemos até citar, mas nós não vamos nos dirigir a anjos também em oração, correto? Terceiro destaque. Mesmo que os santos orem muitíssimo pela igreja, disso não resulta que devam ser invocados. A Escritura não ensina a invocação dos santos, nem que se peça auxílio a eles. Inventam isso não para honrar os santos, mas para defender cultos lucrativos. Opa! E aí nós vamos retomar, eu vou só finalizar esse destaque, nós vamos retomar esse ponto. Além disso, os adversários não só exigem a invocação aos santos no culto, mas também aplicam os méritos dos santos em benefício de outros e convertem os santos não só em intercessores, mas também em propiciadores. Isso não pode ser tolerado de jeito nenhum. Esse é um ponto muito importante em questões doutrinárias. Como que funciona a sistemática católica romana? Existem os santos, eles possuem méritos, e se nós invocamos a eles, se nós oramos a eles, nós podemos receber um pouco dos seus méritos. E esta doutrina, ela está baseada nas Escrituras Sagradas? E a resposta você já sabe, não. Os santos não podem nos atribuir méritos. Eles não possuem graça. Eles não podem ser propiciadores de nossos pecados. O único propiciador de nossos pecados é Cristo. É Ele quem expia os nossos pecados. É Ele quem paga pelos nossos pecados. E santo nenhum faz isso. Mas a igreja muitas vezes estava à procura de cultos lucrativos. Ora, em qualquer cidade que você for, que tenha uma igreja católica, seja no Brasil, seja no exterior, você verá uma capela com um santo, um padroeiro. E esse santo, essa santa, esse padroeiro, essa padroeira, será motivo de feriado nesta cidade. Haverá peregrinações, às vezes, em uma cidade. Haverá também vigílias, pessoas intercedendo e pessoas comprando objetos, comprando determinados símbolos deste santo, deste padroeiro, desta padroeira. E assim o comércio é aquecido, o comércio religioso. Em si, nós sabemos que há muitos tipos diferentes de comércio e o religioso é um destes. Agora, isso se transformar num sistema, escravizar pessoas e se tornar aquilo que é fundamental dentro de um grupo religioso, é óbvio que isso não se coaduna com as Sagradas Escrituras. Penúltimo destaque: aplicam os méritos dos santos a outros como se fossem os méritos de Cristo. Mandam confiar nos méritos dos santos como se fôssemos considerados justos,
por causa dos méritos dos santos, do mesmo modo que somos considerados justos pelos méritos de Cristo. Nas indulgências dizem que aplicam os méritos dos santos. Tudo isso que eu já disse antes, isso não tem cabimento algum. O único que pode fazer isso conosco é Cristo. Último destaque. Considerando, portanto, que os adversários ensinam a depositar confiança na invocação dos santos, mesmo não tendo nem palavra de Deus, nem exemplo das Escrituras, considerando que aplicam em benefício de outros os méritos dos santos, sem diferenciá-los dos méritos de Cristo, e que transferem aos santos a honra própria de Cristo, não podemos aceitar suas opiniões sobre o culto aos santos, nem o costume da invocação. E aí não precisamos nem tecer mais considerações aqui. Vimos então muitos artigos extremamente relevantes para que tenhamos esclarecimentos acerca da nossa própria doutrina, da doutrina bíblica, em distinção à doutrina romana. E se você quiser, pode tecer aí comentários, considerações, perguntas. Curta, comente, compartilhe este vídeo e até o nosso próximo. Fique na paz do Senhor.